Olha, esta é a pergunta talvez central que nós devemos pensar para entender os atentados na França, para entender os atentados na Alemanha. A Turquia joga um papel no Oriente Médio essencial. Né? A Turquia, qualquer pessoa que já conheceu Istambul ou já tentou ver programas sobre Istambul, viu que tem lá uma ponte que liga exatamente a Ásia com a Europa. Esta ponte tem uma carga simbólica. A Turquia representava uma forma de aproximação do Ocidente com todo o contexto do Oriente e principalmente do Oriente Médio. A Turquia tem um passado que é essencial para a gente entender o que está acontecendo hoje. Né? Qual é o passado da Turquia? Ela tinha uma forte presença islâmica e em 1918, o ano que vem, 100 anos. Né? Já daqui a 2 anos, 100 anos. A Turquia, através de um coronel chamado Mustafa Kemal Atatürk, né, deu um papel novo ao exército. O exército na Turquia foi aquilo que se pode chamar de um fator de modernização da Turquia. Modernização no sentido de tirar a Turquia do século VII e colocar a Turquia no século XIX, pelo menos, apesar de que a revolução foi em 1918. Qual foi o papel do exército turco? Laicizar o Estado, quer dizer, tornar o Estado alguma coisa laica. Por exemplo, depois de Mustafa Kemal Atatürk, era proibido as mulheres usarem o véu, elas não podiam mais usar o véu. Depois de Mustafa Kemal Atatürk, não podia mais usar aquele chapéuzinho islâmico. Era preciso, de alguma forma, adotar meios e adotar formas ocidentais no Estado turco. Esta realidade foi essencial até há poucos anos, há pouco tempo atrás. Em 2002, e isto é preciso ter bem claro, a Turquia, acompanhando movimentos que aconteceram por todo o Oriente Médio, a Turquia escolheu um presidente, Erdogan, um presidente moderado, um islâmico moderado, que assim se apresentou. Antes que a gente fale, é preciso entender, antes de a gente traçar um quadro da Turquia, é preciso entender o seguinte perfil. Mais de 90% da população turca é islâmica. Ela professa a religião islâmica. Alguns dados falam em 98%, dependendo do jeito com que você entende algumas etnias curdas. Quando você olha para esta situação, você vê que você está cometendo uma violência no contexto turco. Como é que um país que 90% professa a religião islâmica é um país laico? Era esta o centro da questão. Em torno desta situação, a Turquia viveu todo o período da Guerra Fria, toda a era da Guerra Fria, o período em que o mundo estava dividido entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética. A Turquia viveu nesse jogo. Erdogan herdou um contexto e chegou ao poder pós-atentados das Torres de Nova York de 2001, representando uma saída moderada, representando uma estrutura moderada para o mundo da Turquia, aquela fronteira, aquela porta entre Ocidente e Oriente. Esta situação teve uma mudança muito forte a partir das chamadas Primaveras Árabes, de 2010 e 2011. A Turquia observou com muito cuidado que todos os países que tiveram experiências de primaveras árabes, de mutação, terminaram em ditaduras militares. Eu vou dar o exemplo mais forte deles, que é o Egito. A Turquia colocou literalmente as barbas de molho. Ela percebeu que havia um movimento, e dessa forma deve ser entendido, havia um movimento muito presente para que se rompesse os limites constitucionais. Isto não significa que Erdogan também não avançasse sobre a democracia turca. Erdogan passou, o presidente que tinha um passado de moderado, islâmico moderado, ele passou a prender pessoas opositores, fechar jornais e a impedir manifestações. Aparentemente, nós estamos assistindo a um jogo simples.
militares se movimentando para dar um golpe, poder civil, mesmo que islâmico moderado, tentando controlar esta realidade. Este é apenas a ponta do véu. A Turquia tinha outros elementos essenciais para explicar a situação de agora. Ela começa porque há 15 dias antes do pretenso golpe militar, a Turquia assinou um acordo de recuperação de posições diplomáticas com Israel. Israel é um importante fator na presença militar turca, principalmente com o oferecimento de armamento militar. Uma semana antes do golpe militar que todo mundo assistiu em Istambul e em Ankara, a Turquia assinou um acordo também de recuperação de posições diplomáticas com a Rússia de Putin. Ocorreu um incidente, a questão de uns 4 meses atrás, em que um jato russo foi derrubado pela aviação turca. Um incidente muito complicado e pouco esclarecido. Esses dois dados, aliança, recuperação da posição com os israelenses, recuperação com a posição com os russos, é um fator importante como pano de fundo do movimento militar. O movimento militar turco hoje, cada vez mais, ele parece ter sido um movimento muito distante das efetivas lideranças militares turcas. Os generais que estão presos na Turquia eram generais que, de alguma forma, tinham posições importantes no cenário, principalmente do Iraque e da Síria. Esse contexto é um contexto que permite ao Erdogan recuperar muito do seu controle sobre os militares que antes eles não tinham. Como que isso aconteceu? O Erdogan, de alguma forma, precisava recuperar o controle sobre as tropas e sobre os militares que estavam, de fato, na frente de combate, nas fronteiras turcas, com o Iraque e com a Síria. É isto que está em jogo. Observe-se o silêncio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não se manifestaram sobre o golpe turco. A única medida que os Estados Unidos fizeram foi conter o uso da base aérea de Ercilan, a base turca que eles usam para bombardear a Síria. Foi o único movimento. No exato momento em que os aviões norte-americanos permaneceram em solo, porque não sabiam em que contexto iam agir, aconteceu uma recuperação no campo militar do Estado Islâmico contra as tropas curdas, sem o apoio aéreo dos Estados Unidos. Ontem, eu digo no começo desta semana, dia 25 de junho, o New York Times fez uma nota muito importante mostrando o avanço, a recuperação de cenário de guerra do Estado Islâmico contra os curdos pela falta do apoio aéreo norte-americano. Este cenário não é, uma coisa é na fronteira, este cenário não é o mesmo do cenário do Estado Islâmico em Alepo, nas regiões centrais da Síria, que aí tem apoio da Força Aérea Russa. Aí a situação continua a mesma. Quando nós olhamos para esse contexto geral, o que nós precisamos ver é um dado central sobre ele. Sabemos ainda muito pouco desse jogo de xadrez. É difícil dizer exatamente como essas duas potências, Israel e Rússia, movimentaram-se nesse processo. 2. É preciso saber o quanto Erdogan vai utilizar esta capa do golpe militar para efetivamente avançar numa islamização na Turquia. O único fator de freio dessa islamização é a União Europeia. A Turquia pretende entrar na União Europeia. Esse fator será um entrave. Quanto mais islâmico for, menos, mais árabe, mais islâmico for o Estado turco, menos ele estará entrando na União Europeia.
Este fato também merece cautela, porque quanto mais a União Europeia se fragmentar e se fragilizar, mais a Turquia será um Estado Islâmico. Esses dois dados começam a pesar na balança. Se é possível fazer uma frase de efeito sobre esse contexto, nós podemos dizer que o epicentro da crise do Oriente Médio, neste momento, desde o golpe turco, ele migrou das fronteiras de Golã e da Cisjordânia, com a fronteira tensa entre palestinos e israelenses, ele migrou essencialmente para as decisões entre Ankara e Istambul.